Walden. A vida nos bosques. De Henry David Thoreau. Uma produção Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Economia. Não faz muito tempo, estive presente ao leilão dos bens de um pároco, pois ele acabara bem de vida. Aos homens sobrevive o mal que fazem. Como de costume, a maior parte eram tralhas que ele começara a acumular na época do pai. Entre elas, havia uma lombriga seca. E agora, depois de ficar meio século no sótão e em outros buracos, aquelas coisas não estavam sendo queimadas. Em vez de uma fogueira, ou seja, a destruição purificadora daquelas coisas, havia um leilão, ou seja, uma valorização daquelas coisas. Os vizinhos avidamente compareceram, compraram tudo e cuidadosamente transportaram aqueles bens para os próprios sótãos e outros buracos, para ficarem lá, juntando pó, até a próxima liquidação de espólio, quando começarão tudo outra vez. Bater as botas levanta poeira. Há costumes de algumas nações selvagens que talvez possa ser proveitoso imitarmos, pois ao menos guardam uma semelhança com a troca de pele anual. Possuem a ideia da coisa, seja ela realidade ou não. Não seria bom se celebrássemos o Busk, ou Festa dos Primeiros Frutos, como Bartram descreve ter sido costume dos índios Muclasse? Quando uma aldeia celebra o Busk, ele diz, depois de vestirem roupas novas, com novas panelas, frigideiras e outros utensílios domésticos e outros móveis, eles reúnem todas as roupas velhas e outras coisas indesejáveis, varrem e limpam as casas, praças e toda a aldeia de toda sujeira, que juntam a todo cereal velho e toda a provisão restante em uma mesma pilha que se consome em chamas. Depois de ingerirem uma droga e jejuarem por 3 dias, apagam toda a fogueira que houver na aldeia. Durante o jejum, eles se abstêm da gratificação de todo e qualquer apetite ou paixão. É proclamada anistia geral. Todos os malfeitores podem voltar à aldeia. Na 4ª manhã, o sumo sacerdote, esfregando madeiras secas, acende uma nova fogueira em praça pública, a partir da qual cada casa da aldeia é suprida com uma chama nova e pura. Então fazem um banquete com o milho novo
e os primeiros frutos, e dançam e cantam por 3 dias, e nos 4 dias seguintes recebem visitas e festejam com os amigos das aldeias da região, que da mesma forma se purificaram e se prepararam. Os mexicanos também praticam purificação similar a cada 52 anos, na crença de ser chegada a hora de o mundo se acabar. Não creio ter notícia de sacramento mais verdadeiro, isto é, no sentido em que o dicionário o define, sinal externo e visível de uma graça interna e espiritual, do que esse, e não tenho dúvida de ter sido na origem inspirado diretamente pelo céu, para que assim se fizesse entre eles, embora não tenham nenhum registro bíblico desse apocalipse. Por mais de 5 anos, mantive-me apenas pelo trabalho das minhas mãos e descobri que, trabalhando 6 semanas por ano, eu conseguiria cobrir todos os gastos para viver. Todos os meus invernos, assim como quase todos os verões, fiquei livre e desimpedido para estudar. Tentei com empenho manter uma escola e descobri que meus gastos eram proporcionais, ou melhor, desproporcionais à minha renda, pois eu era obrigado a me vestir e me adestrar, para não dizer pensar e acreditar, de acordo, e perdi meu tempo nessa barganha. Como eu não dava aulas pelo bem da humanidade, mas simplesmente para ganhar a vida, foi um fracasso. Tentei o comércio, mas descobri que levaria 10 anos até começar a dar certo, e nessa altura eu provavelmente já estaria a caminho do inferno. Na verdade, meu receio era justamente que, quando isso acontecesse, eu estivesse, como se diz, bem de vida. Antes, quando eu estava procurando o que fazer da vida, com uma triste experiência em que me conformei aos desejos de amigos, ainda fresca em minha mente, a punir minha ingenuidade, pensei muitas vezes, seriamente, em colher mirtilo, algo que certamente eu sabia fazer, e os pequenos lucros talvez fossem suficientes, pois minha maior habilidade sempre foi precisar de pouco. Tão pouco era o capital necessário, tão pouca distração dos meus próprios humores de costume, pensei inocentemente. Enquanto meus conhecidos partiram, sem hesitar, para o comércio e as profissões liberais, cogitei esta ocupação como os demais fizeram com as suas. Percorrer as encostas durante todo o verão, colhendo os mirtilos que encontrasse no caminho, e depois fazer um uso qualquer deles. Ou seja, era cuidar do rebanho de Admeto. Eu sonhava também que poderia colher ervas silvestres, levar mudas à vila para aqueles que adoram se lembrar dos bosques, e até à cidade em carroças de feno. Mas aprendi que o comércio amaldiçoa tudo aquilo que toca. E ainda que você venda mensagens do céu, a maldição do comércio impregna até isso.
como sempre tive minhas preferências e sempre dei valor à minha liberdade, pois conseguia viver com pouco, mas passar bem, eu ainda não queria desperdiçar meu tempo comprando tapetes caros ou outros móveis finos, delicadas porcelanas, uma casa em estilo grego ou gótico. Se há quem não considere adquirir essas coisas um desperdício de tempo, quem saiba como usá-las depois de adquiridas, concedo que sigam nessa busca. Há os empreendedores, que parecem amar o trabalho pelo trabalho, ou talvez porque os mantém afastados de coisa pior. A estes não tenho nada a dizer no momento. Há aqueles que não saberiam o que fazer com mais lazer do que desfrutam agora, eu aconselharia que trabalhassem o dobro. Trabalhem até poderem se alforriar e obter os documentos de quitação. Quanto a mim, descobri que a ocupação de trabalhador por jornada era a mais independente de todas, especialmente porque era preciso trabalhar apenas entre 30 e 40 dias por ano para me sustentar. O dia desse trabalhador termina quando o sol se põe e ele então está livre para se dedicar a seu objetivo de escolha, independente de seu trabalho. Mas seu patrão, que especula mês após mês, não tem descanso ano após ano. Em suma, estou convencido, tanto por fé como por experiência, que se manter vivo nesta terra não é um sacrifício, mas um passatempo, se vivermos de forma simples e com sabedoria. Como as metas das nações mais simples são ainda os esportes das mais artificiais. Não é necessário que o homem ganhe a vida com o suor de sua testa, a não ser que ele transpire mais do que eu. Um rapaz conhecido meu, que herdou alguns acres, contou-me que achava que deveria viver como eu, se tivesse os meios para tanto. Eu não gostaria nem um pouco que alguém adotasse o meu modo de vida. Sem contar que, até que alguém o aprenda bem, posso encontrar outro para mim. Meu desejo é que haja o máximo possível de pessoas diferentes no mundo. Mas preferiria que cada um tivesse o cuidado de descobrir e perseguir seu próprio caminho, e não o do pai, o da mãe ou o do vizinho. O jovem pode construir ou plantar ou navegar, apenas não se deveria impedi-lo de fazer o que ele me disse que gostaria de fazer. É uma questão matemática apenas que nos faz sábios, como o marinheiro ou o escravo fugitivo que está sempre atento à posição da estrela polar. Mas isso é orientação suficiente para toda a nossa vida. Talvez não cheguemos ao porto dentro de um período calculável, mas continuaremos no rumo certo. Sem dúvida, neste caso, o que é verdade para um é ainda mais verdadeiro para 1000, assim como uma casa grande proporcionalmente não é mais cara que uma pequena, uma vez que há um mesmo teto por cima, um mesmo porão por baixo, e uma única parede separa diversos aposentos. Mas, de minha parte,
preferi morar sozinho. Além do mais, geralmente é mais barato construir tudo sozinho do que convencer outro da vantagem de uma parede comum. E depois que fica pronta, essa divisa comum, para ficar muito mais barato, haverá de ser fina, e o outro pode se revelar um mau vizinho e nunca consertar seu lado. A única cooperação geralmente possível é extremamente parcial e superficial. E ainda que seja uma pequena colaboração, é como se não existisse, sendo uma harmonia inaudível aos homens. Se a pessoa tem fé, irá cooperar com a mesma fé em qualquer parte. Se não tem fé, continuará vivendo como o resto do mundo, seja qual for a companhia. Cooperar no sentido mais elevado, assim como no mais rebaixado, significa ganharmos a vida juntos. Recentemente, ouvi alguém propor que 2 rapazes viajassem juntos pelo mundo, um sem dinheiro, ganhando a vida no caminho, diante do mastro e atrás do arado, outro levando no bolso uma letra de câmbio. Era fácil ver que eles não poderiam ser companheiros ou cooperar, uma vez que um deles não colaboraria em nada. Eles acabariam se separando na primeira crise entre os interesses de suas aventuras. Acima de tudo, como deixei implícito, quem viaja sozinho pode partir hoje mesmo, mas quem viaja acompanhado precisa esperar o outro ficar pronto, e isso pode demorar muito para acontecer. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.